Pode? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje com o aluno Matheus, mostrando uma solução mais bonitinha para aquele problema que na aula passada a gente só conseguiu fazer de um jeito feio, usando trigonometria, né? Lembrando que solução feia também vale, hein? Mas a gente estava querendo realmente achar uma solução mais bonitinha, o Matheus trouxe aqui, tá? Então, ele está um pouco tímido ainda e tal, mas ele está chegando. Juro que ele vem, está vindo. Tá lá. Você tem que colocar esse microfone em algum lugar para o pessoal te ouvir, cara. O ideal é botar isso no bolso, isso aqui para ele. Assim, por exemplo. Vai. A gente te ajuda, Matheus. Fica tranquilo. Eu vou ler primeiro. É a questão 2 da aula 14, que fala assim: seja ABCD um quadrilátero convexo, tal que o ângulo BAD é igual ao ângulo BCD, que é igual a 90 graus. Sabendo que a bissetriz do ângulo BAD é paralela a BC, perpendicular a CD e intersecta BD em E, prove que AE é menor que meio de CD. Então a gente vai... O Luciano já tinha feito a figura. Facilita... Tá. Vou tentar fazer aqui. Preciso explicar de novo a figura? Não. Faz a figura. Já foi feita na aula passada, já está gravada. Só repetir a figura e explicar o que você fez. Aqui ele fala que puxa uma bissetriz do ângulo A e é paralela ao lado BC. Aqui seria B e algum ponto aqui seria o C. De modo que aqui seja 90 graus. E aqui seria D. E aí tem um outro 90 graus que é bom marcar. Isso, porque aqui é paralelo, então aqui também é 90 graus. Aí eu vou começar pelo que o Luciano tinha pensado. Ele fechou primeiro um triângulo aqui. Aqui era 90, então aqui era 45. 45. Aí eu vou fechar o triângulo. Tá meio torto aqui. Tá bom. Então... Nossa, ficou muito torto. Se aqui é 90 graus, a gente já sabe que esse ângulo D vai ser 90 graus. E aqui, vou dar um nome para esse ponto, sei lá, C'. Aqui eu vou chamar de P. Você falou D 90 graus, você queria dizer 45 graus. Isso, 45 graus. Enrolei. Esse aqui é 90, aqui é 45. E aqui também vai ser 45, porque aqui é 90. Aí, o que eu observei é porque a figura ficou muito ruim. Porque se aqui é 45, aqui é 45, PD é igual a P. E também isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. AD é igual a C'. Só que ficou desproporcional aqui a figura. Aí, o que eu observei é que AP é bissetriz e também é altura. Então, se a bissetriz é altura, AP é mediatriz do segmento C''D. Então, P é o ponto médio de C''D. Então, PD é igual a PC'. Só que na questão ele quer provar que AE e o ponto E, ele vem daqui. Eu ia escrever agora o que ele quer. Porque eu acho que estava faltando isso. Isso. Escrever o que a gente quer provar. Eu ia fazer isso agora. Ele quer provar isso aqui. O ponto E está aqui. Beleza. Aí eu pensei, eu fiquei olhando para isso daqui. Pô, meio de CD, ponto médio. Aí eu lembrei, pô, seria interessante se eu achasse aonde está o ponto médio do segmento CD. Certo.
Como o ponto P a gente provou que é mediatriz do segmento C'(D), então PD é maior que PC. Sim. Óbvio. Então, o ponto P não é ponto médio de C e D. Claro. Logo, existe um ponto, que eu vou chamar de P' aqui, que divide C e D. Sim, ao meio. Ao meio. De modo que P', deixa eu botar aqui, existe P' tal que P' D é igual a P' C, que é o ponto médio. O linha? É, linha. Então, agora, primeiro já tinha observado que AP é igual a PD. Eu vou precisar disso. Isso, é bom escrever. AP é igual a PD. Isso vai me ajudar quando eu fechar esse triângulo aqui. É P'. Por quê? Olhando para o ângulo PED, eu sei que ele é maior que 45 graus, porque ele é a soma desse com esse. Então ele é maior que 45 graus, esse ângulo aqui, esse ângulo todo. Se ele é maior que 45 graus e tem uma seviana que parte por ele, então divide o ângulo em dois ângulos, divide o ângulo maior em dois ângulos menores que 45 graus. Porque esse ângulo aqui é maior que 45 graus e também não pode ser 90, porque esse triângulo é retângulo. Eu não sei, Matheus. Por exemplo, uma coisa que eu estou pensando aqui é... O pessoal não vai me ouvir, então deixa eu falar perto do microfone. Para o pessoal do vídeo me ouvir. O que eu estou pensando é o seguinte... eu refleti sobre o que você falou. Por exemplo, imagina se C' é bem pequeno, pode ser, né? Dependendo de como a gente construir a figura, C' pode ser bem pequeno. E aí o P' está bem próximo do P, certo? Porque o P é o ponto médio de C'(D) e o P' é o ponto médio de CD. Se o C' e o C estão muito próximos, o P e o P' vão estar muito próximos. Se eles estiverem muito próximos, me dá a sensação que esse ângulo de cima poderia chegar a ser maior que 45, sim. Não, acho que eu falei ao contrário. Você falou o contrário. Esse ângulo é menor que 45. Este ângulo com certeza é menor que 45. Tá, aí talvez você tenha um problema contrário, né? Se o C' for muito grande e o P' estiver muito para lá, talvez você não consiga, mas eu não provei isso não. Talvez você tenha razão ainda. Mas, para mim, ainda não está claro que é. Mas eu vou sugerir o seguinte. Continua a sua solução como se esse ponto estivesse correto. E aí depois a gente analisa se esse ponto está realmente correto ou não. Mas só para a gente ver, o pessoal também que está assistindo poder ter uma ideia de como você pensou o problema. Tá? Mas só chamando a atenção que esse ponto ainda não está claro, pelo menos para mim. Não está. Tá? Valeu. Consegue prender? Então, observando, se for verdade que o ângulo P' é menor que 45 graus, então esse ângulo é maior que 45 graus, logo esse segmento PE é maior que PP'. Mas AP é igual a PD, então AE é menor que P'D, só que P'D é meio de CD. Bom, eu me perdi, é bom a gente escrever tá. Isso aí. Isso. Põe o si. Até pra gente lembrar. Se Até pra gente lembrar. O ângulo P é P' for menor que 45 graus, então PE é maior que P'. Mas, como a gente já tinha visto isso daqui, que a P é igual a PD,
Ora, AE mais PE vai ser maior do que PP'. Ou AE mais PP', né? Não, eu ia colocar como AE mais PE, para ficar mais fácil. É igual a PP', PP' mais P' D. Se PE é maior que isso, então isso tem que ser menor que isso daqui. Isso. Ok. Então AE tem que ser menor que P' D. Mas P' D é meio de CD. É meio de CD. Legal. Agora, isso aqui. Tem que provar isso. Legal, Matheus. Legal. Quando eu pensei, eu acreditei que esse ângulo é menor que 45 graus. Porque esse ângulo aqui tem que ser maior. PED. Então, é isso que... E ele não... Esse ângulo aqui todo é 45. Esse daqui já é menor que 45. Sim. Esse é maior. Então esse ângulo de dentro é menor do que esse todo, que é maior que 45 graus. Bom, se a gente pensar de trás para frente, né? Então, Se a gente pensar de trás para frente, fica por perto, hein, Matheus? Daqui a pouco, de repente, você volta. Mas isso aqui é legal para vocês verem que tem aluno aqui, sim, no auditório, né? Isso é bom. E o Matheus, este ano de 2013, o Matheus veio todas as aulas, né, Matheus? Então, legal. Eu acho super rico isso. Foi mal. Obrigado, hein? É super rico quando vocês podem contribuir com a aula também. A aula 15, que é a aula de hoje, é uma aula que eu gosto muito, né? Mas mesmo assim eu achei que valia a pena dedicar esse tempo, já que o Matheus trouxe uma solução, uma ideia de solução. Eu também não quero ficar muito tempo com isso aqui, porque eu quero entrar na aula 15, mas... eu ainda não sei se o que o Matheus falou é verdade, mas me parece, me corrijam se eu estiver enganado, me parece que tem que ser. Porque eu acho que é ser somente se. Porque vamos pensar, isso aqui é sempre verdade, isso aqui é sempre verdade, certo? Como eu quero provar que o AE é menor do que P', eu quero provar isso, o enunciado diz que isso é verdade, já que essa igualdade também sempre é verdade, tem que ser verdade que PE é maior, né? PE maior do que P'. Mas PE ser maior do que P' significa que este ângulo é maior do que 45 graus. Tá? Então, Matheus, eu vou parar de tentar provar que o que você... Ou tentar... tentar provar que isso não é verdade o que você falou, porque tem que ser verdade, senão o problema está errado. Eu só não vi um jeito de provar isso ainda. Essa sua argumentação está meio ao contrário, na minha opinião, porque você está usando que esse ângulo é maior do que 45 para provar que esse aqui é menor do que 45. Mas a única coisa que você sabe sobre esse aqui é que ele é pedaço de um que é maior que 45, e um pedaço de algo maior do que 45 ainda poderia ser maior do que 45. Um pedaço de 50 pode ser 48, né? Entendeu? A única coisa que você está usando aqui é que ele é um pedaço de algo maior do que 45. Algo maior do que 45 pode ser 50. E um pedaço de 50 pode ser 48. Então precisa de algo mais aqui. Tá? Talvez seja simples o que a gente precisa, não sei. Tá? Ainda não vi. Mas talvez seja simples. Aliás, eu estou bem otimista. Eu acho que está bem próximo de uma solução geométrica. Como eu quero entrar na outra aula, 2 minutos, tá? Para mim e para vocês, para a gente tentar
Você quer uma folha? A gente ainda não está na aula 15, mas a gente vai entrar daqui a pouco na aula 15. A gente está num problema da aula passada, que o Matheus trouxe uma ideia de solução que a gente está tentando complementar. Então agora, tudo recai em provar que ou este ângulo é menor do que 45, ou este ângulo é maior do que 45. E P é o ponto médio de CD e P... Não, P é o ponto médio de C' D e P' é um ponto médio. Eu tenho vontade de fazer uma figura melhor. Assim, é um triângulo retângulo isósceles. Não sei se isso aqui ficou muito melhor, não. Acho que tem que ser um pouquinho mais inclinado. Aliás, é que a gente está aqui no quadro e tal, a gente está com pressa, mas você que está fazendo em casa, etc., é obrigação uma figura como essa você fazer perfeita. Pega o seu material de desenho ou pega um software como o GeoGebra e faz a figura perfeita. É muito simples fazer esse tipo de figura perfeita, né? Então isso aqui é o D, isso aqui é o C', isso aqui é o A, aí bissetriz, 45, 45, 45... 90 graus, 45. E aqui você traça qualquer paralela, né? Peraí, o que a gente quer provar que esse ângulo é pequeno, não é isso? Então, o que nos desfavorece é ficar mais para cá, né? O que tornaria isso mais difícil é ficar mais para cá. Então, põe mais para cá. Aqui é o B. É isso. O que falta você usar, Matheus, é isso. Quem é o ponto E? O ponto E está ligado ao ponto B, né? Então, preciso usar isso de algum jeito. Ok, 2 minutos. Eu não vi, mas eu acho que está perto. Acho que o que o Matheus fez está muito bom e a gente está mais perto de ter uma solução bonitinha para esse problema. Tá? Cenas dos próximos capítulos, né? Eu acredito que mais uma aula a gente chega numa solução bonitinha para esse problema. Ainda bem que a gente já tem uma. Tá. Então, essa aqui é a 14 do Matheus. Essa aqui é a minha aula 15. Tá, então estamos começando oficialmente a aula número 15. Esse tema da aula número 15 é um dos meus temas favoritos de geometria, porque tem a ver com uma coisa chamada geometria projetiva, que eu tive a sorte de estudar na minha graduação de um jeito muito profundo, muito bacana. Tive excelentes professores. E é um tema que me fascina há bastante tempo. Então, eu vou, de vez em quando, fazer uns comentários diferentes do que está aqui no material de vocês, o que é ótimo, porque você vai ter o material para consultar e você vai ter também essa aula para consultar com umas coisas um pouquinho diferentes. Deixa eu... tem várias ordens possíveis, mas deixa eu começar com o seguinte... Vamos definir, o nome da aula também, né? O que é uma quádrupla harmônica?
Então, quádrupla lembra 4, né? Então, são 4 pontos que tem que ser colineares. Então, quádrupla harmônica são 4 pontos em cima de uma mesma reta que tem uma certa propriedade. A propriedade é a propriedade da chamada divisão harmônica. E o que é uma divisão harmônica? É assim, você tem o segmento AB. Se você pegar um ponto no interior do segmento AB, esse ponto divide o segmento AB em 2. O segmento CA e o segmento CB, certo? A razão entre os tamanhos desses pedaços é a razão da divisão. A gente diz que o ponto C divide o segmento nessa razão, a razão entre os pedaços. Por exemplo, se um ponto divide um segmento na razão 2:1, isso talvez te lembre o baricentro, né? Tem uma propriedade comum do baricentro, que é o baricentro divide cada mediana na razão 2:1, certo? Então é isso aí, é um ponto. Se AB fosse a mediana de um triângulo e C fosse o baricentro, a gente saberia que esse pedaço é o dobro daquele, certo? Está dividindo na razão 2:1. Essa é chamada também uma divisão interna, uma razão interna de divisão. Agora, se o ponto está fora do segmento, aí isso é um pouco menos intuitivo, né? Aqui está mais ou menos 2:1 mesmo, né? Foi meio sem querer, mas eu fiz mais ou menos 2:1. Deixa eu fazer relativamente bonitinho aqui também. Tá, então, antes de eu continuar lá, CA sobre CB é a razão na qual o ponto C divide o segmento AB, tá? Nessa ordem, primeiro A, depois B, tá bom? Se eu pego um ponto fora do segmento, é meio esquisito dizer que o ponto fora do segmento dividiu o segmento, né? É bem menos intuitivo do que essa outra situação. Porque aqui eu consigo imaginar que o segmento é um pedaço que eu cortei em 2 pedaços, certo? Tá, mas essa razão continua fazendo sentido se o ponto está fora, certo? Apesar de que você não tem exatamente um segmento que foi cortado em 2 pedaços, você não tem exatamente 2 pedaços, formalmente faz sentido continuar calculando essa razão, certo? Então, em que razão o ponto D, que está fora do segmento, divide o segmento AB? Né? Então a gente diz, é comum dizer assim, D divide externamente o segmento AB na razão... Eu aqui botei 2:1 também, mas na razão DA sobre DB. Tá certo? Bom, pode ocorrer que essas duas razões sejam iguais, certo? Pode ocorrer que o ponto interno divida o segmento AB na mesma razão que o ponto externo divide, ok? Quando isso acontece, não é muito comum, mas quando isso acontece, a gente diz que os 4 pontos formam uma quádrupla harmônica. E existem outras nomenclaturas associadas a essa mesma situação. Tá? Deixa eu colocar algumas aqui. ABCD é quádrupla harmônica. Já está aqui, não vou escrever, mas outra nomenclatura que se usa é ABCD formam. Bom, deixa eu escrever para completar. Quádrupla harmônica, que é o título da aula. Isso aqui você também pode chamar de uma divisão harmônica.
E você também pode dizer que C e D dividem harmonicamente o segmento AB. Tá? Tem mais. A gente também diz que D é o conjugado harmônico de C em relação ao segmento AB. Esses são os que eu consegui lembrar, mas deve ter mais. Tá? Então, essa situação, ela é muito rica e ela é descrita de várias formas diferentes. Tá? São parecidas, mas são diferentes. Por exemplo, digamos que eu desenhei mais ou menos assim mesmo. Digamos que seja aquela razão 2:1 que eu falei, tá? Para simplificar, imagina que esse segmento mede 2 mesmo. E esse segmento aqui mede 1. Tá? Pergunta é, quanto mede o segmento BD para que esses pontos formem uma divisão harmônica? 3, né? Isso aí. 3. Eu já marquei assim, né? Esse aqui eu já tinha dividido em 3 pedaços, já usei os mesmos 3 pedaços, tem as marquinhas dos meus dedos ainda, que eu fiz de propósito, tá vendo? Por quê? Porque, claro, se nesse nosso exemplo CA sobre CB está valendo 2, certo? Eu quero que DA sobre DB também seja 2. Acontece que o BA já é 3. E eu quero que DA seja o dobro de DB, certo? Como eu quero que DA seja o dobro de DB, eu quero que esses dois segmentos AB e BD sejam iguais. Ok? Beleza. De novo, tem várias formas de provar as propriedades legais disso aqui, de continuar, mas teve uma aula anterior que foi sobre os teoremas de Menelaus e Seva. Eu acho que nem o Matheus estava, ou você estava na aula? Estava. Na aula de Menelaus e Seva você estava. Ótimo. Então, assim, na aula sobre Menelaus e Seva eu já falei desse troço aqui. Porque, como eu disse para vocês, eu gosto muito disso aqui, então para mim é meio inevitável. Então eu vou repetir a figura que eu já desenhei na aula de Menelaus e Seva e vou repetir os comentários que eu já fiz naquela aula, só que agora nesse outro contexto, tá? Que é o seguinte. Aliás, isso aqui é um dos teoremas que está aí no material da aula 15. É essa figura e é um dos teoremas que está aí, tá? Tem essa figura e tem esse teorema. Eu não lembro exatamente como está escrito o teorema no material, mas é o que eu vou descrever agora. E aqui a questão é a seguinte. Imagina que você marque... Eu quero amarelo. Cadê o amarelo? Achei. Eu gosto desse amarelo. Imagina que você marque 3 pontos sobre os 3 lados do triângulo. Aqui, quando eu falo lado, pode ser o lado e pode ser o prolongamento do lado. Ou seja, as retas. As retas suportes dos lados. Então, marquei um ponto X. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Marquei um ponto X em algum lugar dessa reta BC,
Marquei um ponto Y, que é esse aqui. Sobre o lado AC, tá? E marquei um ponto Z, que vai ser esse aqui. Sobre o lado AB, tá? E se eu disser para você que o ponto X sobre o lado BC é tal que XB sobre XC, o que é isso? É a razão na qual X divide o segmento BC. Falamos disso aqui no início, lembra? Razão na qual um ponto divide o segmento. Vezes. Agora eu quero o C em cima. YC sobre YA. Razão na qual o Y divide o lado CA. Tá? Então, atenção à ordem. A ordem é BC, CA. Então, eu sempre uso o último cara do outro para o próximo. BC, CA e AB. Então, razão na qual Z divide o lado AB. ZA. Perdão, AB, isso. ZA sobre ZB. A pergunta é a seguinte: se eu sei que X é um ponto tal que o produto dessas três razões é igual a 1, onde está o X? Como é que eu desenho esse X? Cadê o X? Aí nós comentamos isso na aula sobre Menelaus e Serva, que está gravada e tal, você pode olhar lá. Então eu vou fazer um resumão disso. Mas a resposta é não sei. Eu não sei onde está esse ponto X. Existem duas possibilidades para esse ponto X. Eu poderia deduzir que tem duas possibilidades para esse ponto X, sem falar nos teoremas de Menelaus e Serva, simplesmente usando aquele conceito de razão na qual um ponto divide o segmento. Por quê? Porque se o ponto Y está dado, e o ponto Z é dado, tanto essa razão como essa razão são conhecidas, certo? Então, XB sobre XC, se eu passo tudo para lá, né, se eu isolo XB sobre XC passa a ter um valor fixo, não é isso? E aí, essa é que é a pergunta legal. Se eu sei em que razão um ponto divide um segmento fixo, então aqui, rascunho. Rascunho vai ser aqui mesmo. Eu tenho lá um segmento fixo. É BC, vou botar BC. Tem um segmento fixo, BC. E eu sei que X é um ponto que divide esse segmento numa razão também fixa. Digamos, 1/3. Tá? Quem é o X? Ele vai estar tipo igual ali naquela posição, ou na posição do C ou na posição do D. Exatamente. Não dá para ter a certeza. Depende do quê? Se o X está dentro ou está fora do segmento, certo? Porque esse conceito de divisão do segmento tem interna e externa. Se o X estiver dentro do segmento, eu sei localizá-lo, né? XB, vou dividir o segmento em quantas partes? Tem pegadinha, tem pegadinha. Como a razão... Se o X é interno, eu vou dividir o segmento em quantas partes? 4. 4. Aqui. 4 partes, para eu poder deixar 3 para um lado e 1 para o outro, certo? Se o X for interno, ele está aqui, certo? E se o X for externo? Essa é mais difícil. Bom, primeiro ele tem que estar para o lado de lá, né? Porque XB é menor. Ok. Agora, o XB sobre XC tem que ser 1/3. Então, isso aqui tem que ser a terça parte de isso aqui. Tá? Então, como é que eu desenho? Como é que eu desenho? Usando uma reguinha aqui e tal.
Onde eu desenho o X? Você pode usar as marcações que estão aqui ou fazer outras. Mas me diz onde é que eu desenho. Vai. Isso, perfeito. 2 para lá. Eu pego a metade do segmento BC, 2 marquinhas. Eu já fiz mais ou menos isso, né? Já ficou aproximadamente certo. Põe aqui 2 marquinhas. Esse é o X. Então tem um X1 e tem um X2. Tá? Beleza. Isso é importante. Agora eu vou usar o teorema de Menelaus e o teorema de Seva. O teorema de Menelaus, de novo, que é tema de uma outra aula, tá? Então vocês podem consultar essa outra aula, não lembro o número dela, mas se você nunca viu o teorema de Menelaus e de Seva, eu vou falar agora o que é, tá? Eu só não vou provar e tal, mas eu vou falar o que é. O teorema de Menelaus diz o seguinte, que se você tiver 3 pontos, um em cada lado de um triângulo, e esses 3 pontos forem colineares, então esse produto aqui é igual a 1. Tá? Vale a volta do teorema de Menelaus? Bom, isso foi o que a gente discutiu na outra aula e tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Vale a volta do teorema de Menelaus se 2 pontos forem internos e um for externo, ou os 3 pontos forem externos. Tá? Então, nesse caso, se o ponto X for externo, como os outros 2 são internos, vale o teorema de Menelaus, ou seja, X, Y e Z tem que ser pontos colineares. Então eu consigo... Aqui eu falei como algebricamente descobrir a posição do X, né? Agora eu estou falando como geometricamente descobrir essa posição. Muito fácil. Basta traçar a reta ZY e onde ela cortar a reta BC, esse vai ser o ponto X. Tá? Bom, vou chamar de X2, que nem eu fiz ali. O de fora chamei de X2. Bom, o que diz o teorema de Seva? O teorema de Seva diz o seguinte, que se você tiver 3 pontos, um sobre cada um sobre um lado de um triângulo, tá? E ao ligar cada vértice ao ponto que está no lado oposto, você vai obter 3 retas, ou seja, no nosso caso, eu ligo AX, que eu ainda não sei qual é, não sei onde está o X, AX, BY, e CZ. Então diz o teorema de Seva o seguinte, que se X, Y e Z, tá, são pontos tais que AX, BY e CZ são concorrentes, quer dizer, passam todos por um mesmo ponto, então esse produto vai dar 1. E vale a volta, quer dizer, se esse produto for igual a 1, essas coisas são concorrentes, vai valer a volta quando? Quando os 3 pontos forem internos ou um ponto for interno e 2 forem externos. Tá? Aqui, como eu tenho... Se o X for interno, então, ele tem que ser esse ponto aqui. Ó. Liga o A a esse ponto de interseção. Ligo A a esse ponto de interseção. E onde bater aqui é o X. Que no nosso caso é o X1. É o ponto interno. Tá? Então, um é o teorema de Menelaus, outro é o teorema de Seva. Existem formas de evitar
essa necessidade de saber a posição dos pontos, quem é interno, quem é externo, etc. Tá? A melhor forma de fazer isso é usar o que a gente chama de segmentos orientados, ou mesmo razões orientadas. Não precisa ser nem o segmento, basta as razões serem orientadas. Que significa o seguinte, é uma convenção. Quando eu leio essa razão aqui, xb sobre xc, se do x para o b eu vou na mesma direção que do x para o c, a razão é positiva. Se eu vou na direção oposta, ou no sentido oposto, a razão é negativa, tá? Ou seja, se o x for interno, essa razão vai ser negativa, porque eu estou em sentidos contrários. Se o x for externo, essa razão seria positiva. Tem vantagens e desvantagens de fazer assim. Eu mesmo não uso uma só dessas formas, depende do problema. Tem problemas que eu prefiro trabalhar com segmentos orientados para evitar errar, ou porque eu acho que vai ficar mais fácil depois entender essa questão da posição dos pontos. E tem outros problemas que a posição dos pontos está tão clara que aí eu nem me preocupo com segmentos orientados, tá? Mas, voltando para cá, se nós usarmos segmentos orientados, a definição de quádrupla harmônica tem que mudar. Certo? Eu acho, aliás, essa é uma das principais vantagens da gente usar segmentos orientados. Você elimina essa dúvida. Quando eu falo para você, eu te dou o segmento, isso que a gente fez aqui, né? Te dou o segmento BC. Aí eu falo para você, marca o ponto X tal que XB sobre XC é... Fazer mais um exercício desse que vocês de vez em quando se enrolaram. É 3/4. Se eu disser para você que eu estou usando segmentos orientados, acabou a dúvida. Você já não tem duas opções, você tem só uma. Ou seja, dado uma razão, dado um segmento e uma razão, existe um único ponto que divide o segmento nessa razão, desde que você utilize segmentos orientados. Se você não usar segmentos orientados, aí você tem que especificar se é um ponto interior ou exterior. Tá? E aí, onde é que está esse? Para fora. E como é que eu desenho ele? Usando uma reguinha marcada ou um compasso? O que eu tenho que marcar? Melhor diminuir um pouco o segmento BC, senão não vai caber aqui. O que eu marco para achar esse ponto X aí? Divide BC em 4. Não. Espera aí. Você até pode dividir em 4, mas não precisa. Tem um jeito mais rápido. Ou mais fácil. Interessante isso aqui. 3, né? Isso. Inicialmente ele falou 4 segmentos, aí ele pensou melhor, até porque ele não me ouviu falar isso mesmo, aí ele já... Né? 3, né? Marca 3 segmentos BC para lá. Esse é o X, certo? 3/4. E se... Bom, não X, agora mudei. Y. Se eu te disser que YB sobre YC é menos 3/4. Estou usando segmentos orientados. E agora? O segmento BC se divide em 4? Não sei. 4 não parece a melhor ideia, não. 7. A gente divide o segmento BC em 7.
Agora ele ficou pequeno para fazer isso, né? Mas, pô, divide em 7. Dividir mais ou menos aqui. Divide em 7, marca 3 pedacinhos. 3 pedacinhos perto do B, né? 3 pedacinhos perto do B e 4 pedacinhos para o C. Esse é o Y. Tá? Então, usar segmentos orientados tem essas vantagens. Então, a menos que eu diga o contrário, eu vou passar a usar segmentos orientados durante essa aula, tá? Professor, Oi. problema geralmente cai em segmento orientado. Ó, num enunciado, a pergunta é se nos problemas geralmente cai segmento orientado ou não. Num enunciado de problema de geometria, assim, de uma prova padrão, falando de Olimpíada, a gente aqui está no treinamento de Olimpíada, nosso foco principal é a OBM. Num enunciado de OBM, se for segmento orientado, vai estar muito explícito. Normalmente não. O natural é que quando se fale de segmentos ou razão de segmentos, seja desconsiderando a orientação. Mesmo assim, no momento que você vai fazer a sua solução, pode ser uma boa ideia você escrever, você deixar claro para quem está corrigindo, que você está usando segmentos orientados. Bom, se isso for conveniente para você. Por exemplo, eu não lembro, eu conto essa história às vezes, eu não lembro se na aula de Menelaus eu contei, e já está gravado na câmera, pode ser. Mas tem gente aqui que não ouviu. Na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática de 2004, eu fui vice-líder, e um dos nossos alunos, o Gabriel Bujocas, ele resolveu um problema usando o teorema de Menelaus. Ele não usou segmentos orientados e a pessoa que estava corrigindo, da organização que corrigiu, não deu a pontuação completa para ele. E um dos argumentos para... Bom, o principal argumento para pontuação não completa é que o aluno tinha usado 1 e não -1, ou uma coisa em relação à orientação dos segmentos. Tá? No entanto, e por isso o Gabriel acabou levando a pontuação completa depois da gente conversar com a organização, com os organizadores, porque é assim que funciona uma Olimpíada Internacional, né? O Gabriel tinha, sim, em algum momento, em alguma parte da solução dele, ele tinha explicitamente falado, escrito sobre a posição dos pontos. Ele não foi muito detalhista, não. Era uma frase, não lembro, faz algum tempo já, né? Mas era uma frase do tipo, levando em conta a posição dos pontos, então são colineares. Mas essa frase do Gabriel mostrou que ele sim sabe a diferença entre usar Menelaus e usar Ceva. Ele sabe que para usar a volta, você tem que olhar a posição dos pontos se você não fizer segmentos orientados. E foi essa frase que salvou o ponto do Gabriel. E detalhe, o Gabriel fez, vou lembrar, 37 pontos no total nessa Olimpíada. E a medalha de ouro nessa Olimpíada, a nota de corte para a medalha de ouro foi 37 pontos. Então esse ponto foi o ouro para ele. Foi importante. E tem a ver com isso aqui. Tá? Então, difícil eu recomendar para vocês, porque acho que cada problema é um problema, mas eu acho, minha opinião, vale a pena se esforçar para aprender pelo menos o básico de usar segmentos orientados. Mesmo que depois, na hora do problema, você não precise usar e tal, mas pode ser que algum dia isso venha a ser útil para você. Tá? Então, vale a pena, no mínimo, saber que existe isso e tal, e saber essas sutilezas é útil para você. Tá. Até aqui, eu basicamente repeti o que eu fiz na aula de Menelaus e Ceva, mas com uma ênfase nessa divisão de segmentos. Agora eu vou inverter completamente. É o seguinte. Construção do conjugado harmônico
usando apenas régua. Bom, eu posso dizer para vocês que isso aqui foi uma das coisas que mais me impressionaram quando eu comecei a estudar geometria projetiva. Eu fiquei assustado, surpreso, como é que essa construção poderia funcionar. Já que a gente chuta um monte de coisa, a gente não parece que está... Geralmente, quando a gente faz construções geométricas, eu pelo menos estava acostumado a usar um compasso, medir, para a construção ficar certinha, né? Essa é uma construção que não mede nada, você não toma cuidado quase com nada. Você sai traçando um monte de reta e dá certo no final. Eu achei bem surpreendente. Vamos ver o que você vai achar. Então, desenho geométrico, um problema de desenho geométrico. Dados. Não, eu quero essa reta mais embaixo. Aqui. Dados, 2 pontos A e B. E um terceiro ponto C na mesma reta AB, porém diferente de A e de B, tanto faz se ele está dentro ou fora, eu vou desenhar ele dentro. O problema é, construa, né, com instrumentos de desenho, régua, compasso, esquadro, não sei o quê, o conjugado harmônico, o ponto D, que é o conjugado harmônico de C em relação ao segmento AB. O que todos vocês, e eu inclusive antes de eu conhecer isso aqui, pensaríamos para resolver esse problema? A gente vai usar aqui a construção da quarta proporcional, acho que o nome é esse, né? Eu tenho o segmento C e tenho o segmento... Eu tenho os segmentos BC e AC. Eu quero... Ah, tá, mas eu não quero... Eu só tenho o AB, né? Então, talvez eu tivesse que fazer uma continha aqui ainda com os segmentos para ver qual é a razão exata que eu preciso. Né? Enfim, eu não queria demorar muito nisso aqui não, mas vou ver se eu consigo fazer rapidinho. CB sobre CA tem que ser DB sobre DA, tá? Mas tanto DB como DA são desconhecidos. Eu quero ter um desconhecido só, não 2, tá? Aí o que eu posso fazer? Uma das ideias supondo que eu estou do menor para o maior, aqui, uma das ideias é fazer o seguinte. Repete o DB em cima, mas embaixo, em vez de colocar DA, você põe DA menos DB. Bom, isso aqui é um truque aritmético muito útil para fazer conta. Propriedades de razões e proporções. Sempre que você fizer uma conta desse tipo, uma soma, uma subtração com numerador e denominador de uma fração, desde que você faça a mesma conta do outro lado, a igualdade se preserva. Então aqui você pode fazer CB, CA menos CB. Tá? Bom, e tudo isso aqui vale para segmentos orientados também. Apesar de que aqui eu não estou pensando em segmentos orientados, mas vale para segmentos orientados. Bom, se eu faço isso aqui é tudo conhecido, certo? É tudo dado ali na figura. E do outro lado ficou DB, que é desconhecido, mas agora DA menos DB é AB, certo? Tá? De fato, DA menos D é AB mesmo. Mesmo sendo segmentos orientados, é AB. Apesar de que eu não estou pensando em segmentos orientados. Mas eu estou, entendeu? Tá. E aí você fica com tudo...
segmentos conhecidos, exceto um que é desconhecido. Isso é a quarta proporcional, que você faz usando paralelas, teorema de Tales, é uma construção geométrica bem conhecida, certo? Isso seria o tradicional, né? Fazer uma coisa desse tipo. Bom, vou inventar uma outra construção. Olha só que construção interessante. Minha construção vai ser a seguinte. Partindo do ponto A, eu vou chutar uma reta. Peguei minha régua aqui e tracei uma reta aleatória passando pelo ponto A. Não satisfeito com isso, eu venho aqui e traço outra reta aleatória passando pelo ponto A. Tá? E ainda não satisfeito com essa quantidade de aleatoriedade da minha construção, eu aleatoriamente traço outra reta agora passando por C. Tá? Agora terminei a aleatoriedade. Vou ser menos aleatório agora. Agora eu vou pegar esse ponto de interseção e esse aqui e vou uni-los ao ponto B. Tá? Então eu tracei essas duas retas novas que eu tracei com a cor verde. Tá certo? E essas verdes, elas encontraram as rosas em outros dois pontos. Agora eu deveria usar o mesmo amarelo que eu usei na outra figura. Agora eu já dei a dica que você tinha que olhar para outra figura. Como se você já não tivesse reparado que apareceu a outra figura direitinho aqui, né? E agora, adivinha? Eu pego esses dois novos pontos de interseção que foram determinados e ligo eles com uma reta. E onde se encontrar a reta AB, esse vai ser o ponto D conjugado harmônico de C em relação a AB. Então, deixa eu escrever isso aqui mais ou menos. RST. Retas quaisquer RST. Essas retas quaisquer vão determinar os pontos Y e Z. Vou chamar assim. Então, determinam-se Y e Z. Né? D vai ser YZ interseção AB. Retas, né? Oi. Ah, sim. Tá, você pode tomar cuidado, você tem que tomar cuidado com coisas paralelas, né? É como eu estou pensando já no plano projetivo, não existe paralelismo, eu nem me preocupo com isso. Mas você tem razão. Você tem que tomar cuidado para não serem paralelas. Você vai fazer aquela figura, mas o legal é que você pode fazer a figura de qualquer jeito. Ou seja, essa construção do conjugado harmônico, qual é a justificativa para ela? É aquilo ali. São os teoremas de Menelaus e Serva. Já está justificado. Mas o que é surpreendente é isso. Se você fizer outra construção, se fizer uma coisa embaixo aqui, totalmente diferente, chutar outras duas retas aqui embaixo, aqui, chutar uma por aqui, né? Aí unir aqui, é isso? É isso, unir aqui, e aí ligar esse com esse, vai bater certinho no X. É muito louco isso, né? Sei lá, eu me surpreendi muito quando eu vi isso pela primeira vez.
Apesar de que é isso, os teoremas de Menelaus e Serva provam que isso é verdade. Tá? Então essa é a construção, e essa construção é super útil em um monte de situações. A gente provavelmente não vai conseguir ver muita situação prática hoje, essa aula vai ser bem teórica, mas na próxima aula eu mostro coisas práticas para vocês. Oi? Pergunta. No caso desse triângulo aí, se o x1 se for o ponto médio de BC... Ótima pergunta. Y também vão ser o ponto médio de AB e... Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Aliás, isso pode ser muito bem nosso próximo tema. Eu ia falar de outra coisa, mas essa coisa que você falou tá ótima para a gente falar. Tá ótima para ser a próxima coisa que a gente vai falar, tá? Bom, tem vários jeitos de dizer o que você acabou de dizer. Eu vou dizer um pouquinho diferente do que você disse. Eu vou dizer o seguinte. Ponto médio. O título vai ser esse, ponto médio. Qual a relação entre ponto médio e conjugação harmônica? A relação é a seguinte. O ponto médio M de um segmento AB é o único ponto da reta AB. Então a reta eu vou representar assim, que é usual, né? É o único ponto da reta AB que não possui conjugado harmônico em relação a AB. Bom, isso é um teorema, mas a demonstração desse teorema é bastante imediata, né? Você pode pensar em uma demonstração geométrica, você pode pensar numa demonstração algébrica, né? E esse teorema é uma ida e uma volta, tá? Ou seja, se for o ponto médio, não tem conjugado harmônico. E tem a volta. Se não tem conjugado harmônico, tem que ser o ponto médio. Tá? Enfim, a demonstração algébrica, que eu acho mais simples até, é que qualquer razão diferente de 1 é possível de ser atingida por pontos exteriores a um segmento, certo? E a razão 1 é impossível. Porque se o ponto é exterior, esses dois segmentos nunca vão ter o mesmo tamanho, certo? Mas eles podem ter, a razão entre eles pode ser a razão que você quiser, exceto 1. 1 não dá para ser, certo? Para pontos exteriores. Para pontos interiores, você consegue todas as razões, né, negativas, se você quiser usar segmentos orientados, todas as razões possíveis, né? Você até pode falar de razão 0, né? Você pode falar de razão 0 também, se você admitir que o ponto coincide com o outro, certo? E é claro que você tem a razão 1. A razão 1 você tem, que é o ponto médio, certo? Só que esse ponto médio, por ter essa razão 1, a gente sabe que essa razão nunca vai poder ser atingida por um ponto exterior. Então, ele não pode ser não pode ter conjugado harmônico. Diga. Mas se a razão for 0, por exemplo, ali, AB. Uhum. Se a razão for 0, eu só vou poder colocar o ponto de um lado. Sim. O outro vai dar dividido por 0. Isso aí. É uma boa observação. Eu pensei brevemente nela aqui, se eu ia comentar isso ou não, eu preferi pular, mas vocês não deixaram, né? Turma boa é assim. Na verdade, o que você está falando
e foi o motivo de eu ter pulado, o que você está falando não impede, ou não contradiz o que eu disse, que qualquer número pode ser atingido. Mas a volta não é verdade, né? Qualquer ponto tem o seu número. É isso que... o que você está falando é isso. Eu disse, qualquer número pode ser atingido por algum ponto, inclusive o zero. É verdade. Mas o que você está dizendo é, Luciano, apesar de que qualquer número pode ser atingido por algum ponto, existe um ponto para o qual não vai haver nenhum número associado, nenhuma razão associada a esse ponto, que é ou A ou B, dependendo da ordem que eu usar aqui. E você tem razão. Seria, entre aspas, o infinito, né? E, dependendo de como você constrói, dá até para tirar as aspas. Dá até para chamar mesmo de infinito. Porque quando C se aproxima de B, né, o CA, comparado com o CB, vai tender a infinito, vai ficar cada vez maior. Certo? Vai ser tão grande quanto você queira. Isso, aliás, é o que a gente usa para provar que qualquer número é atingido. Porque se o C coincide com A, é zero. Se o C está muito próximo de A, essa razão é tão pequena quanto você queira. Você consegue qualquer número positivo pequeno. E quando se aproxima de B, você consegue qualquer número positivo grande, tão grande quanto você queira. E como isso aqui é um processo contínuo, quer dizer, se um dia eu tive a razão meio e outro dia eu tive a razão 3, todos os números entre meio e 3 têm que ter sido atingidos. Essa é uma propriedade dos números reais, né? Então, todos os números acontecem dentro, mas nem todos acontecem fora. Então, é um se somente se. O único que acontece dentro e não acontece fora é o 1. Tá? Bom, e o que isso tem a ver com a construção do conjugado harmônico usando apenas régua? Isso poderia incomodar algumas pessoas, mas, assim, imagina que eu vou construir o conjugado harmônico do ponto médio. Luciano, não faz isso, não existe conjugado harmônico do ponto médio. Tá, mas eu não sei, eu sou inocente. Eu sou inocente, eu vi ali que tem essa construção do conjugado harmônico, eu vim aqui, tinha o ponto médio, vou construir o conjugado harmônico do ponto médio. Eu não sei, o que eu vou fazer? Chutei, liguei aqui, liguei ali, tracei. E aí? Pô, se você concordou com esse teorema aqui, certo? Só tem uma possível situação para essa reta aqui, né? Se essa reta encontrar a reta B, teria que ser no conjugado harmônico do ponto médio. Mas o conjugado harmônico do ponto médio não existe. Logo, essa reta não pode encontrar a reta B. E vice-versa. Imagina que eu não sei que esse ponto M é médio. Eu não sei. Aí eu faço a construção e... Nossa, que curioso. Deu uma reta paralela. Esse ponto não tem conjugado harmônico. Qual a minha conclusão? É o ponto médio. Tá? Se for o ponto médio, essa reta é paralela. Se essa reta for paralela, tem que ser ponto médio. Tá? Diga. Muito boa pergunta. Que foi a sua mesma pergunta de antes, né? Que eu ainda não respondi, não foi? Qual o seu nome? Então, o André fez ótimas perguntas e eu estou enrolando até agora e não respondi a primeira. Ele já fez a mesma pergunta de outro jeito, né?
Já que eu não tinha respondido aquela vez, ele insistiu, fez a mesma pergunta de outro jeito. Boa, né? Então, primeiro ele me perguntou, Luciano, se for paralela, esses dois caras vão ter que ser pontos médios? Aí agora ele perguntou, Luciano, esse ponto aí do meio é o baricentro? É a mesma pergunta, perceberam? A mesma pergunta. Né? Bom, eu acho que só de olhar para o meu desenho, você já tem sua resposta. Tem? Ah, tudo bem, eu desenhei à mão. Isso, eu desenhei à mão, né? Você vai dizer, o seu desenho não está preciso. Mas está mais ou menos, não está muito ruim, não. Está à mão, mas não está muito ruim. E, pô, isso aqui não é ponto médio. É? Não é. Não é ponto médio. Nem esse. Certo? Mas... essas razões têm que ser iguais. Por quê? Ou pelo teorema de Tales, se você já acreditou que aquilo é paralelo, e você já tem motivos para acreditar que aquilo é paralelo, porque a gente provou que isso aqui é verdade, a gente provou algebricamente, falando daqueles números lá, a gente provou algebricamente que isso aqui é verdade, você já deveria acreditar que isso é paralelo, acreditando que isso é paralelo, teorema de Tales, essas razões são iguais. Se você ainda não acreditou nem naquele teorema do ponto médio, nem nisso aqui, você pode esquecer tudo que a gente fez desde que eu escrevi esse título e voltar para cá. Agora eu rabisquei tudo, não dá para ler nada, né? Que legal. XC, YA... XB, XC dá para ler, né? ZA, ZB dá para ler também. Vamos lá. X é ponto médio. Isso aqui virou 1. Ou menos 1, se você quiser. Mas aqui eu não estava pensando em orientado quando eu escrevi isso. Vamos não pensar de novo em orientado. Sem segmento orientado. Isso aqui é 1, né? É 1. Esse produto, passa um deles para lá, passa esse aqui para lá, fica o quê? Opa, ótimo. Obrigado, André. Então, YC sobre YA tem que ser igual a ZB sobre ZA. YC sobre YA tem que ser igual a ZB sobre ZA. Viu? Isso sobre isso tem que ser igual a isso sobre isso. Pelo teorema de Tales, ZY é paralela. Ok? E aí é uma outra demonstração daquela propriedade do ponto médio. E também dessa daqui. Agora, pô, eu não posso terminar. Tem um tempinho. Teoricamente vai até 5h30, é isso? Ou 5h40? Teoricamente 5h30, né? Mas ninguém aqui está com muita pressa, né? Então, exceto o câmera, né? Claro. Não, eu não vou me estender muito, não. Só o normal, tá? Tranquilo. Então, eu não posso terminar essa aula sem mostrar para vocês a propriedade dessas coisas harmônicas aqui, dessas quádruplas harmônicas, a propriedade que torna essa ferramenta útil em problemas concretos. Aliás, inclusive problemas concretos que envolvam paralelismos e pontos médios. Tem uma série de problemas envolvendo paralelismos e pontos médios que a gente pode resolver usando quádruplas harmônicas. Então, isso é uma... Aliás, esse é um hábito que eu recomendo que vocês adquiram. Quando você vira um ponto médio num problema de geometria, a partir de agora, lembre-se da possibilidade de usar quádruplas harmônicas para olhar para esse ponto médio. Tá? Agora eu vou ser um pouco ousado. Em vez de dizer que o conjugado harmônico do ponto médio não existe, você também pode dizer que ele está no infinito. Você ouviu alguma vez falar de que retas paralelas se cortam no infinito? Isso parece ser uma
uma afirmação não muito matemática ou não muito precisa, mas essa afirmação pode ser, enfim, a gente pode dar completa precisão a essa afirmação. É uma das coisas que a gente faz em geometria projetiva. E esse é realmente um aspecto útil disso aqui. O material que vocês receberam, ele faz meio ao contrário, ele usa o ponto médio primeiro para depois fazer as outras coisas. Mas enfim, eu falei de muita coisa filosófica, deixa eu falar das coisas concretas. Eu quero falar só de mais duas coisas concretas aqui. A primeira é o conceito de feixe harmônico. Bom, e a segunda é a justificativa de que por que esse nome faz sentido. Bom, então é o seguinte, eu vou dizer que 4 retas concorrentes em um ponto O. Tá, esse conceito é só para retas concorrentes. Elas formam um feixe harmônico quando existe uma quádrupla harmônica. ABCD tá, em geral, dependendo do texto, a gente até coloca um H aqui na frente, mas quando eu escrevo ABCD, eu estou considerando nessa ordem, tá? E a ordem significa o seguinte: os dois últimos dividem harmonicamente os dois primeiros. Não é nada difícil ver que quando os dois últimos dividem harmonicamente os dois primeiros também dividem harmonicamente os dois últimos. É só inverter um pouquinho, é só mexer com as razões, tá? Mas só deixando claro que eu estou considerando isso em ordem. Tem uma ordem para isso. Se eu mexer a ordem, eu posso estragar a quádrupla harmônica, tá? Tem que terminar. Tal que A pertence a A, B pertence a B, C pertence a C, D pertence a D. Bom, eu escrevi, deixa eu desenhar o que eu escrevi. Tá? O que eu escrevi é o seguinte. Eu vou... tem um ponto O aqui, tem uma reta A, tem uma reta B, tem uma reta C que eu vou espertamente colocar entre A e B, tá? E tem... E agora? Então, tem um jeito prático de desenhar a quarta reta, que é o que é usado nesse material que vocês receberam, que é espertamente desenhar uma outra aqui, tal que, quando você cortar as outras três, você vai formar dois segmentos iguais, assim. Então, sei lá, eu estou imaginando que seja mais ou menos isso aqui. Não estou fazendo com muita precisão, não. Então, esse é o ponto D, tá?
Ponto D não, essa é a reta D. Quando é que eu digo que isso aqui é um feixe harmônico? Eu digo que isso é um feixe harmônico quando existe uma quádrupla harmônica tal que cada ponto da quádrupla harmônica está em uma dessas retas. E eu já usei as retas com o mesmo nome dos pontos para ficar mais fácil. Então tem uma quádrupla harmônica A, B, C, D, com o ponto A em cima da reta A, o ponto B em cima da reta B, etc. Ok? Tá. Bom, essa definição, ela seria completamente inútil, né, se essa propriedade fosse muito específica dessas retas que estão aqui. Quero dizer, se só tivesse uma reta aqui que cortasse essas quatro formando uma quádrupla harmônica, esse conceito não seria muito útil. Esse conceito é útil por causa da segunda coisa que eu queria mostrar para você, que eu acho que essas duas no fundo são uma só, por causa disso. Porque essa definição só faz sentido por causa dessa propriedade, que é toda reta que corta um Pô, não ficou bom assim? É o Gustavo. Fala aí, Gustavo. Me ajuda aí. Gustavo, um excelente professor de matemática que nos honra com a sua presença no finalzinho da aula. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou dizer o que eu quero dizer, depois vocês me ajudam a dizer de um jeito mais curto e bonitinho. Eu vou dizer que se você cortar um feixe harmônico com qualquer reta, esses 4 pontos de corte também vão formar uma quádrupla harmônica. Então, olha que coisa legal. Isso aqui é uma quádrupla harmônica, certo? E aí, tracei uma reta de cada ponto. Bom, peguei um ponto fora e tracei 4 retas por esses pontos da quádrupla harmônica, tá? Se eu resolver cortar esse feixe com uma outra reta aqui assim, são outros 4 pontos, certo? Esses 4 pontos também formam uma quádrupla harmônica. Se eu cortar com outra reta para cá, assim, esses 4 pontos também vão formar uma quádrupla harmônica, tá? E assim por diante. E tem uma situação super legal também, que é a seguinte. Eu posso tentar cortar essas 4 retas por uma outra reta e não conseguir. Eu posso, né? Por exemplo, tentei cortar essas 4 aqui. Pô, eu cortei só 3. Não consegui cortar a outra. Dei azar, né? Adivinha o que acontece? É claro, né? Tem que ser. O único jeito disso acontecer é que os 3 pontos formados pelas 3 retas que sim cortam a minha reta, tem que ser, um deles tem que ser ponto médio dos outros 2, tá? Por causa daquilo ali. Legal. Como é que eu escrevo isso? De um jeito legalzinho, assim. Porque o problema aqui é o seguinte, eu queria dizer, toda reta corta um feixe harmônico em uma quádrupla harmônica. Não é verdade, porque tem o ponto lá do infinito. Se eu tivesse no plano projetivo, não tinha problema, mas eu não estou. Então, eu tenho que falar que ela corta em 4. Quando corta em 4, é uma quádrupla harmônica. Vai, fala. Toda reta que é não paralela a C. Beleza. Toda reta não paralela a alguma
Alguma reta, deixa só alguma. Sei lá. Dado um feixe. Esse H ponto quer dizer harmônica, eu imagino que todo mundo tenha adivinhado isso. Dado um feixe harmônico, toda reta não paralela a alguma do feixe, sem vírgula, claro, corta o feixe, corta as retas do feixe em uma quádrupla harmônica, ou em 4 pontos de uma quádrupla harmônica. Tá, então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou deixar essa demonstração como exercício para você. Porque é muito natural, não estou dizendo que é fácil, mas é relativamente natural fazer isso aqui usando essas construções, essas propriedades que nós já vimos. Mas eu não vou resistir, não dá, não consigo não mostrar a você como é que o Poncelet fez isso. Como eu falei, esse negócio de geometria projetiva me interessa muito. Então, esse interesse me levou a ler, a começar a ler, na verdade, que é um livro muito difícil de ler, o livro do Poncelet. O Poncelet, bom, na verdade, descobriu uma série de teoremas muito legais, entre eles o conhecido como porisma de Poncelet, que é bem impressionante. Eu já falei sobre ele aqui em algum momento. Mas o mais interessante é que o Poncelet, a obra mais importante dele, ele fez numa prisão, num campo de concentração, em alguma guerra aí, eu não lembro qual, mas acho que estava na Rússia, uma coisa assim. E depois que ele saiu, ele escreveu um livro com que ele encontrou, sei lá, desenhando as coisas na terra, no chão, sabe? Impressionante o que ele conseguiu fazer. E logo no início do livro do Poncelet, ele estuda figuras como essa. E ele estava interessado no seguinte. Ele estava interessado em propriedades invariantes por projeção. Na verdade, ele fazia isso até tridimensionalmente. Eu vou fazer bidimensionalmente para simplificar. Então, eis aqui uma reta, eis aqui outra reta. Essa reta tem pontos. Digamos o A, o B. A outra reta tem os seus outros pontos. Existe uma bijeção natural entre os pontos dessa reta e os pontos daquela reta, dada pelo que a gente chama de uma projeção, que é o seguinte: se eu fixei o ponto O e fixei as duas retas, eu posso ligar o O a qualquer ponto dessa reta e eu determino o ponto A' na outra reta, certo? A mesma coisa aqui. Professor, a reta de baixo podia estar mais próxima de O? Podia. Pode estar em qualquer lugar. Inclusive aqui você começa a desconfiar que de vez em quando esse ponto B' pode não existir. E aí cada vez mais a gente precisa... Quanto mais a gente avança nesse estudo de propriedades desse tipo, mais a gente nota que é bom formalizar alguma coisa parecida com pontos do infinito. Ajuda, tá? Mas o que o Poncelet fez foi uma coisa muito simples e muito interessante, que é a seguinte. Essa reta é R, essa reta é R'.
A distância do O até R é D, a distância do O até R' é D'. Tá? E este ângulo aqui eu queria chamar esse ângulo de alguma coisa mais legal, mas eu vou chamar de alfa. Não, eu vou chamar de teta, porque alfa lembra A e ele não tem a ver só com A, tem a ver com B também. Esse ângulo é teta. Tá? E o Poncelet usou o seguinte, olha que legal. A área do triângulo OAB, a área do triângulo OAB é metade de AB vezes D. Certo? E também é OA, bom, também é metade de OA vezes OB vezes o seno de teta. Não é? Muito simples, né? Você não tem ideia de para que vai servir isso. Foi a minha sensação quando eu li o livro também. Para que esse cara está fazendo isso? Olha que legal. Isso quer dizer que AB é OA vezes OB vezes o seno de teta sobre a distância do ponto O àquela reta, tá? Bom, AB é a única coisa, AB é a única coisa que vive na reta R. O lar do AB é a reta R, certo? E o Poncelet estudou isso. Como é que o AB, a ideia é que o AB se transforma em A', B'. E o que o Poncelet quis estudar? Invariantes dessa transformação. Quando eu projeto pontos de uma reta em pontos de outra reta, o que não varia? Claro que se eu projeto um segmento só, ele vai variar, certo? Mas aí, é claro, um segmento sozinho varia, mas de repente razões entre segmentos podem talvez não variar, ou que tipo de coisa pode não variar. E aí ele escreveu cada segmento desse jeito e notou o seguinte: AB vive na reta R. O OA depende muito de quem é o O e de quem é o A. O OB também. A distância depende apenas da reta, onde você está. O D para o R é uma, para o R' é outra. Mas, olha o que é legal. O seno de teta é o mesmo, tanto para a reta R como para a reta R'. Tá? Então ele chegou à seguinte conclusão: se eu tiver vários segmentos aqui, AB, BC, CD, eu vou parar em 4 pontos, não sei porquê. Qualquer propriedade envolvendo esses segmentos aqui, que ao ser traduzida com aquelas expressões, termine dependendo apenas do ângulo θ, ou apenas 2 ângulos, porque agora θ é o ângulo para o AB, para o AC vai ser um outro ângulo, certo? Qualquer propriedade que dependa só dos ângulos vai ter que ser invariante, certo? E aí, uma delas é o fato de ser uma quádrupla harmônica. Quer ver? Aqui. Digamos que CA sobre CB seja igual, ou seja igual a menos. Pode pensar orientado ou não. Vou pensar sem orientar porque a gente está com pressa. Mas se fizer orientado, dá certo também. DA sobre DB, tá? Não sei se talvez a gente precise fazer orientado aqui.
Eu vou deixar sem orientar. Ok? Traduz isso aqui por aquilo ali, tá? Bom, agora tem outros ângulos além de θ, né? Mas a gente resolve. Quer ver? Quem é CA? CA é OC vezes OA vezes o seno de um ângulo. Aí eu vou só numerar, tá? Então, o ângulo CA é um θ1, ok? Sobre D, não é isso? Quem é CB? CB é OC vezes OB vezes o seno do ângulo dado pelas retas, a reta que passa por C e a reta que passa por B, né? Vou chamar ele de θ2. E do outro lado? Bom, do outro lado você já entendeu, certo? Sobre D, obrigado. Sobre D. Você está vendo o que está acontecendo? Cada vez que aparece A, aparece um OA. Cada vez que aparece C, aparece um OC. Certo? Como CA e CB estão na mesma reta, tem D em cima e tem D embaixo, vai cortar. Tá? Tem OC em cima, tem OC embaixo, vai cortar. Aqui vai ficar só o ângulo. Aqui vai ficar só o ângulo. Vai ter um OA e vai ter um OB. Só que desse lado tem um OA também para cortar, certo? Daquele lado tem um OB para cortar com esse OB. Você reparou que vai cortar tudo, exceto os senos dos ângulos? Nessa expressão? Se vai cortar tudo, exceto os senos dos ângulos, quando eu fizer a mesma coisa para R', o que vai acontecer? Vai ficar igual, certo? Porque o que muda do R para o R'? Muda o OA, o OB, o OC, mas tudo isso já cortou, certo? Muda o D e o D', que também cortaram. Só ficaram os ângulos. Os ângulos são os mesmos aqui e ali, certo? Então, como ficam só os ângulos, se for uma quádrupla harmônica aqui, tem que ser uma quádrupla harmônica aqui também. Não é legal? E o legal é que esse truque de usar o seno dos ângulos, etc., não vale só para quádruplas harmônicas, vale para outros tipos de invariantes, mediante esse tipo de transformação também, né? Então, enfim, isso é o jeito que o Poncelet fez as coisas naquela época, bom, 1700 e alguma coisa, se não me engano. É bem artesanal, mas é bem rico, uma ideia muito rica, né? Que pode ser útil para você em outras situações, tá? Eu queria ficar mais, mas enfim, né? Tem uns limites aqui, né? Beleza, gente, obrigado pela paciência, especialmente para o nosso colega aqui. Obrigado pela paciência. E na próxima aula eu mostro algumas aplicações práticas desse troço aqui, e a gente também tem que ver círculo de Apolônio, que tem aí no material, a gente ainda não viu.